Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, amados. Mais uma mensagem abençoada, trazida através do Espírito Santo de Deus. E nós veremos aqui, amados, o que Paulo vem nos ensinar, vem nos mostrar a grande verdade sobre a graça do Senhor, porque a salvação é pela graça, e nós vamos entender isso através do Espírito Santo de Deus, que vai nos trazer e vai nos revelar em nossos corações a grande verdade para uma salvação, para uma vida eterna lá no céu. E a palavra fala aqui, Efésios capítulo 2, no versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, amados, aqui Paulo começa a falar conosco, nos mostrando que antigamente nós éramos filhos da desobediência, mas ainda há milhões de pessoas que são filhos da desobediência. E aqui a palavra fala em Efésios, do capítulo 2, versículo 1 ao 4, revela uma razão porque o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados. Todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, Satanás. Sua mente é obscurecida por Satanás para que não veja a verdade de Deus. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscências da carne. Amados, nós temos que entender que feliz é aquele que está na presença do Senhor, feliz é aquele que segue Jesus Cristo pelo novo e vivo caminho, feliz é aquele que entende quando a palavra fala, João capítulo 14, versículo 6, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus coloca claro aqui para mim e para vocês que Ele é o caminho, Ele não é um caminho. Ele é o caminho correto, certo, o único caminho. E Paulo aqui, ele vem mostrar para nós, amados, que nós também, em outro tempo, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Nós seguimos, sem mesmo querermos, nós seguimos o príncipe das potestades, Satanás. De tantas coisas erradas que fazíamos, seguimos a concupiscência da carne, os desejos da carne, e aí nós éramos também filhos da desobediência. E hoje, repito o que Deus está falando, há milhões de filhos da desobediência que não querem aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, não querem falar como Paulo disse, que é o tema desse nosso podcast: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós temos que ter Cristo, Jesus Cristo, vivendo dentro de nós, comandando nós para um caminho feliz, um caminho saudável, um caminho para uma vida eterna, morarmos com Ele lá no céu, amados. Então nós temos que entender isso, entender que nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também são ainda hoje. E no versículo 4 fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele toma os nossos pecados. Jesus Cristo, Ele toma a maldição que estava sobre mim, sobre vocês, sobre o mundo, pega para Ele e nos dá a sua graça para nos salvar. A sua graça, meu irmão, minha irmã, contempla para mim, para vocês, o grande amor infinito que Deus e Jesus têm por mim e por vocês. A graça dele nos leva ao céu. A graça dele tem misericórdia. A graça dele é justiça, é amor, é paz, é felicidade. E essa graça é que ele quer nos dar para a nossa vida, meu irmão, minha irmã, e é isso que nós temos que compreender. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Por isso que a palavra, ele vem hoje trazer para você, para mim, a graça de Cristo, para nós obtermos essa verdade, obtermos essa graça do Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, amados, no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A partir que Jesus Cristo nos dá a sua graça, nós começamos a habitar nos lugares celestiais com o Senhor. Nós começamos a habitar com Ele lá no céu, meu irmão, minha irmã, mesmo que nós estando aqui ainda, morando aqui nessa terra, ainda a graça do Senhor nos faz espiritualmente habitarmos com Ele lá no céu. Quero repetir para você, porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, a partir que nós aceitamos Jesus como nosso único, exclusivo Salvador, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra fala lá em Lucas capítulo 14, no versículo 18, a palavra fala assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e me enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça. Jesus, ele veio com essa missão, meu irmão, minha irmã, para nos abençoar, e ele declara: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. O Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos. Jesus, ele quer que todos nós sejamos libertos, amados, a dar vista aos cegos. Jesus, ele quer que nós enxerguemos a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará, e Jesus é a verdade. A pôr em liberdade os oprimidos. Quantas pessoas estão em depressões, quantas pessoas vivem angustiadas, vivem oprimidas. Jesus, ele quer nos libertar, a anunciar o ano aceitável do Senhor, que quer dizer, o ano aceitável do Senhor quer dizer o ano da graça. O Senhor quer nos trazer essa graça sobre as nossas vidas, meu irmão, minha irmã, e nós temos que aceitar. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne. Então nós temos que ser libertados. O Senhor quer nos libertar, meu irmão, minha irmã, de todo esse mal, de todo esse pecado que está sobre o mundo, de tudo aquilo que não faz bem para mim e para vocês. O Senhor quer nos libertar, quer nos dar a sua graça, e muitos estão rejeitando a graça do Senhor. Quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, que Jesus, ele deixou claro para nós, através da sua mensagem, falando que nós já não estamos debaixo da graça, nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça. E é essa graça que salva. E a lei, meu irmão, minha irmã,
que Deus deixou mais de 650 mandamentos, não é somente os 10 mandamentos, mas lá em Deuteronômio nós temos todas as leis que Deus deixou para o homem. Se nós fôssemos, ser salvos pela lei, nós nunca seremos salvos de maneira alguma, nem 10 mandamentos. Eu acho que nenhum mandamento nós conseguimos cumprir. Imagina mais de 650 mandamentos que Deus deixou para nós. Então Jesus, sabendo disso, Ele nos traz a sua graça, que envolve todo o seu amor, a sua justiça, repito, para nos dar grandemente para a nossa vida. Olha o que a palavra fala aqui para mim e para vocês, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 3 e 4, a palavra fala assim, meu irmão, minha irmã, para nós: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os seus entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás, ele quer que nós continuemos cegos para não entender a verdade, não conhecemos a verdade. Então aqui, quando a palavra está falando, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto por quem? Pela cegueira desse mundo, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século, que é Satanás, o mundo, Jesus disse, já do maligno, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem não conhece a palavra do Senhor, quem não quer aceitar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, quem não quer receber os mandamentos de Cristo, são pessoas incrédulas. Então, os entendimentos dos incrédulos as pessoas estão cegadas, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Satanás não quer que nós possamos receber essa graça de Cristo para a nossa vida. E por isso que essa mensagem é de uma grandeza muito grande, imensurável, para que todos conheçam o que salva a nossa vida é a graça de Jesus para uma vida eterna. A graça de Deus estando aqui comigo, com vocês. Nós temos paz nesse mundo, nós temos paz aqui na terra. Então você começa a compreender, a entender como nós precisamos seguir Jesus Cristo como o nosso único e exclusivo Salvador. E continuando aqui, meu irmão, minha irmã, no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela essa graça linda e maravilhosa de Jesus em nossas vidas. Olha só, a pessoa irregenerada, por causa de sua condição espiritual, não poderá compreender nem aceitar a verdade da graça de Deus. As pessoas, elas têm que ter uma transformação, e elas só podem ser transformadas aceitando Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador. O cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Quem vive, meu irmão, minha irmã, numa condição errada, numa condição que não agrada a Deus, numa condição que vai contra os mandamentos da palavra de Deus, está seguindo o caminho errado, está sendo escravizado por Satanás. A pessoa sem Cristo é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça. Nós somos a luz do mundo. Jesus falou:
vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, amados, nós precisamos dessa medida de luz e graça para a nossa vida, com a qual possamos buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado, mediante a fé em Cristo. Olha só, amados, olha o que Paulo traz para mim, para vocês, essa riqueza. Aqui quando Paulo está falando com o povo de Éfesos, também fala comigo, com você hoje. Porque Jesus, a palavra diz que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e eternamente. A palavra de Jesus também, de Deus, é a mesma ontem, hoje e eternamente. Olha só, amados, nós não podemos desprezar de maneira alguma, e sim seguir a verdade, e a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como foi falado para mim e para vocês. A palavra fala em João capítulo 1, no versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Jesus é a luz verdadeira. E nós, tendo Jesus dentro de nós, como Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a luz que é Jesus está dentro de mim, de nós, por isso que Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Essa luz vai transbordar, vai refletir a todos aqueles que chegarem perto de nós. Continuando, no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não é de nós, é dom de Deus, é a graça de Deus, não vem das obras, né? Essa graça de Deus não vem de você fazer as obras, né? Para que ninguém se glorie. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, aí o Senhor me deu a graça dele. Não, pelo contrário, a graça de Deus e de Jesus Cristo é de graça. Porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Somos feituras de Cristo, somos feituras de Deus, meu irmão, minha irmã, e é isso que nós temos que compreender. Ninguém poderá ser salvo pelas obras e boas ações, ou por tentar guardar os mandamentos de Deus. É isso que nós temos que entender. Todos os não salvos estão espiritualmente mortos, sob o domínio de Satanás, escravizados pelo pecado e sujeitos à condenação divina, uma morte eterna lá do céu. Uma morte lá no inferno. E uma vida para o céu. Uma morte eterna no inferno. E uma vida eterna lá no céu. Deus quer nos dar uma vida eterna no céu através da sua graça. Para sermos salvos, precisamos receber a provisão divina da salvação. Como Deus está falando aqui, né, que falou no versículo 4 e 5, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós temos que ser perdoados do pecado, desse pecado, meu irmão, minha irmã, que nos atenta todo dia, mas nós, se estivermos com a graça do Senhor, seremos salvos, seremos libertos todos os dias, através da sua graça. Olha o que a palavra fala em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 4, no versículo 7 e 8, a palavra fala assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoados e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, não coloca o pecado. Mas por que o Senhor não coloca o pecado em nós? Porque a graça do Senhor está na nossa vida. A graça dele está em mim e em vocês. Olha o que a palavra fala em Colossenses, que também Paulo diz, lá em 1 capítulo 1, no versículo 13.
E ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Quer dizer, Deus nos resgatou através de Jesus Cristo e nos deu a sua salvação para uma vida eterna. Através do quê? Da graça do Senhor, meu irmão, minha irmã. Olha como você pode pensar: ô Bispo Moacir, como é bom receber essa graça do Senhor, como é bom, isso é excelente, e nós temos que viver essa graça, nós temos que divulgar essa graça para as outras pessoas, para que elas sejam salvas também em Cristo Jesus. É isso que você tem que entender, meu irmão, minha irmã. Se nós não formos pessoas abençoadoras e levar essa palavra para outros, eles nunca saberão a verdade. Olha o que a palavra fala em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Olha o que Paulo diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se faz novo através da graça do Senhor sobre a nossa vida. Olha só. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você aceita Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, a graça do Senhor já vem sobre a nossa vida, o Espírito Santo já vem para habitar dentro de mim e de vocês. Nós nos tornamos nova criatura através dessa graça do Senhor. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo e sempre se fará novo para nós, em nossas vidas, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus, ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de mim e de vocês. Nenhum esforço da nossa parte poderá realizar essas coisas também se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Olha a importância, olha o conjunto da obra que eu e você temos que entender. A obra do Senhor, ela é completa. O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus precisam habitar dentro de nós. Olha o que fala a palavra em Atos capítulo 20, no versículo 22. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de me acontecer. Olha só o que Paulo está falando aqui. Está falando à igreja de Éfeso que ele é guiado totalmente pelo Espírito Santo de Deus. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Cristo vivia dentro de Paulo, Cristo tem que viver dentro de mim e de vocês. Vou para Jerusalém não sabendo o que há de me acontecer, mas Paulo, ele era guiado totalmente pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito Santo. E eu e vocês também temos que ser assim. Nós temos que entender o que opera a salvação é a graça de Deus mediante a fé. A chamada ao arrependimento e a fé, nós temos que nos arrepender, meu irmão, minha irmã, de tudo aquilo que nós cometemos de errado em nossas vidas. Se arrependa, amados, daquilo que você sabe que está fazendo de errado, que não está agradando a Deus. Se arrependa e Deus irá te perdoar. Deus irá, meu irmão, minha irmã, se agradar do seu arrependimento. É do arrependimento que a salvação vem para a nossa vida. A palavra fala lá em Atos capítulo 2, que Pedro disse assim a uma multidão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós precisamos receber, amados, o dom do Espírito Santo em nossas vidas. Nós precisamos, eu e vocês, com essa chamada que Deus faz para mim e para vocês, vem a obra do Espírito Santo em cada pessoa, dando-lhe o poder e capacidade de voltar-se para Deus. Amados, nós temos
O Espírito Santo de Deus, ele vai nos guiar às coisas de Deus, às coisas de Cristo, ao amor, à bondade, à felicidade, e volta a repetir, a salvação da nossa vida eterna no nosso espírito. Você tem que se preocupar aonde vai repousar o seu espírito. Muitos, quando estão envelhecendo, eles falam, eu preciso me aposentar, para mim viver, ter uma vida boa, no final da vida, tá aposentado. E aonde você vai aposentar a sua alma, o seu espírito? Só tem dois lugares, ou é no céu ou é no inferno. E Jesus veio nos dar a sua graça para que nós possamos descansar lá no céu eternamente com Ele. E é isso que nós temos que entender. Aqueles que respondem com fé e arrependimento e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, recebem graça adicional para a sua regeneração ou novo nascimento pelo Espírito. Aqueles que se tornam novas criaturas em Cristo recebem graça contínua para viver a vida cristã. Resistir ao pecado e servir a Deus é o que devemos fazer, amados. Nós devemos fazer isso, resistir ao pecado e servir a Deus. Servir Ele com todo amor. Esse é um dever meu e seu, amados. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra fala em Romanos capítulo 8, no versículo 13 e 14, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha só, nós nos tornamos filhos de Deus a partir que aceitamos Jesus Cristo como nosso único, exclusivo Salvador, recebemos a graça dele, recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, Nós aqui, amados, não vivemos mais segundo a carne, morremos para a carne, matamos a obra da carne e do corpo, e aí nós vivemos para Cristo, vivemos para Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, e aí a gente se torna o quê? Filhos legítimos de Deus, porque até então nós éramos, amados, éramos totalmente órfãos, mas a partir da graça do Senhor, através de seguirmos a Deus, Jesus Cristo, aceitando Ele como nosso Salvador, nos tornamos filhos legítimos de Deus. Isso é maravilhoso. O crente se esforça em viver para Deus, mediante a graça que nele opera. Então essa graça, meu irmão, minha irmã, que opera na minha vida e na sua vida, é que nos dá forças para seguir a Deus. Olha o que a palavra fala lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha só, a graça ela é transformadora. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã, não foi em vão. Teve resultado. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus, é que nos dá força, nos dá coragem de seguirmos em frente, que está comigo. Você tem que entender que a graça do Senhor está com você verdadeiramente, meus amados. A graça divina opera no crente dedicado tanto para ele querer, como para cumprir a boa vontade de Deus. Cumpra a boa vontade de Deus. Cumpra, meu irmão, minha irmã. Faça essa boa vontade, o que Deus está nos ordenando a fazer, a seguirmos Ele, a largar esse mundo que não nos leva a caminho nenhum, só nos leva à perdição, só nos leva à destruição. Olha o que a palavra fala para mim e para vocês lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 12 e 13. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes,
não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que tem que operar dentro de nós. Amados, se você não for guiado por Deus, você vai ser guiado por Satanás. Você não tem forças de você seguir o seu caminho sozinho. Não, de maneira alguma. Ou você vai ser guiado por Deus ou pelo diabo. Tenha certeza disso. Não existe outro caminho se não for Deus, Jesus, para nos salvar através da sua graça. Do começo ao fim, a salvação é pela graça de Deus. Então, amados, do começo ao final, a salvação, tanto aqui na terra, como uma vida eterna lá no céu, é pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar que você receba essa graça do Senhor, através desse momento de você declarar Jesus Cristo como seu único, exclusivo Salvador, para que você já possa receber essa graça. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, que você possa se reconciliar com Jesus Cristo agora. Então, declarem assim comigo essas palavras. Diga assim: eu aceito o Senhor Jesus Cristo como meu único e exclusivo Salvador. Senhor Jesus, escreve meu nome no livro da vida, para a honra e a glória do teu nome. Senhor Jesus, eu te aceito como Filho unigênito do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor meu Deus, eu creio que o Senhor ressuscitou Jesus dos mortos. A partir de agora, você que fez essa declaração, aceitou Jesus como o único exclusivo Salvador, você que estava afastado, se reconciliou com Jesus, a graça do Senhor vai estar sobre a sua vida, na sua vida, dentro de você, e essa graça te libertará de todo pecado. Essa graça, meus amados, te levará a uma vida eterna lá no céu. Então, a salvação é pela graça, do começo ao final, é pela graça de Deus. É pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo que nós somos salvos. E repito mais uma vez, para uma vida eterna lá no céu. Amados, eu sou o Bispo Moacir Souza, da Igreja da Aliança com Deus. Que vocês possam se inscrever no nosso canal do youtube.com/Igreja da Aliança com Deus. Deixe seu like, toque no sininho para que todas as vezes que pregarmos você possa ser notificado, receber as nossas pregações, que você também possa, meu irmão, minha irmã, curtir cada mensagem, né, que você está ouvindo do nosso podcast, que você possa também, né, nos acompanhar aí, se inscrever aí no Spotify ou qualquer outro plataforma que você esteja aí nos ouvindo, que você se inscreva, né, para sempre quando toda semana vier uma mensagem nova, você já receba ela também, e que você repasse essa mensagem para outras pessoas, para que a graça do Senhor possa vir para essas pessoas, elas possam aceitar Jesus Cristo como o único exclusivo Salvador, e essa graça de Cristo, de Deus, possa salvar elas também para uma vida eterna, como para mim e para vocês e para a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.